Carlos Ruas. Emílio Garcia. Fui ao médico Não. fazer o meu check-up anual. Tá bom, é importante fazer check-up. Façam o seu check-up. Passou dos 40 principalmente. Fazer check-up anual. O meu check-up anual eu faço a cada 5 anos direitinho. Não, que são pirulas de duração, né? Exato. Né? Eu faço anual mesmo porque eu tenho hipotireoidismo. E aí eu preciso acompanhar a minha variação hormonal para ver se eu preciso aumentar ou trocar de remédio. Então, perdemos todo o nosso público jovem depois desse quadro. Exato, a gente já fez um programa sobre isso. Eu não tenho interesse nisso. Mas daí no meu check-up anual, o meu médico faz aquela, como chama? Que ele faz as perguntas? Bioimpedância. Não, as perguntas, é a anamnese. Anamnese. Que é quando o seu médico vai perguntando pra você as coisas, como que você tá dormindo. Mas por que complicar? Eles dão questionário. Um nome... Porra, vou fazer perguntas. Tá bom, não vou fazer uma anamnese. Isso. Ah, não, o que é isso? Que é isso? Tira a mão daí! Me explica isso, doutor. Tira a mão daí. A anamnese é o questionário que você vai responder pro seu médico em relação a como estão as suas coisas. Perfeito. E aí o meu médico perguntou como tava o meu sono, se eu tava fazendo exercício, eu tava perguntando as coisas. E ele perguntou, você bebe? Eu respondi, não bebo mesmo, vocês sabem disso. Você fuma? Eu falei, não fumo também. Aí ele fez a terceira pergunta que foi, o que você faz? Eu falei, doutor, eu como pra caralho. Comer é bom. Como muito. Comer é bom. Como muito. Aliviar frustrações. Exato, tem vezes que eu como... Ou não. Te deixa mais frustrado. Ou não, eu não quero aliviar a frustração. Você come também. Tem uma música do Gabriel Pensador que ele não fala isso, mas é quando eu tô triste, eu como pra esquecer. Quando eu tô feliz, eu como pra comemorar. Mas ele não fala isso. Sempre é um momento pra comer. Sempre é um Tá momento. triste, come. Tá feliz, come. Tinha um stand-upper há muitos anos atrás, eu nem lembro o nome dele, que era gorda. E ele tava falando assim, aí o pessoal falava que ele comia muito. E aí o pessoal perguntava, nossa, mas você tá sempre com fome? Não é possível que você esteja sempre com fome. Uma hora você vai parar de sentir fome. Aí ele fala assim, mas eu não paro de comer quando eu paro de sentir fome. Exato. Eu paro de comer quando eu me odeio. Quando eu chego e vejo aquele monte de coisa e falo, chega. Por que eu tô fazendo isso? Apesar de que eu já fiz isso muitas vezes, eu era um grande comilão. Hoje o meu organismo surrado não aceita mais. Não aceita mais. Então hoje, se eu tentar comer perto do que eu comia, na metade do caminho, o meu estômago já começa a me dar uma bronca. Já. E é uma pena. Às vezes você vai pra um lugar, tipo, sei lá, um hotel ou um evento pagou pra você ir, e aí você vê uma mesa de doces de uma ponta a outra, e você fala, dá vontade de ficar uma semana aqui pra todo dia ir provando um por um, pra você se deliciar com aquilo, mas você só tem aquele momento durante 1 hora. E aí você fala... Quando eu era mais novo, eu vou falar uma coisa pra você que hoje pra mim virou um desperdício nessa lógica. Quando eu era mais novo eu adorava ir pra churrascaria, por exemplo, rodízio de carne. E hoje em dia é um desperdício. Por quê? Porque antes eu chegava ao ponto de ir na churrascaria, eu sentava lá pra comer, comia 1 hora, ia ao banheiro, descomia e continuava comendo. Ficava 2h30 dentro da churrascaria. Cara, agora eu vou na churrascaria... 3 batatinhas, 5 pedacinhos de carne, acabou. Batatinha desperdiçou. Já desperdiçou o estômago. Rodízio de pizza, era muito comum. Não, na minha adolescência, adorava apostar com os amigos quem come mais. Come 14 pedaços, come 16. Não, vai chegar o momento que a gente vai chegar na churrascaria e é só aquele abacaxi e olhe lá. Olha, não, vem um abacaxizinho. Eu fazia isso com esfirra. Eu ia na esfirraria lá famosa, que você conhece, que a gente vai falar o nome, que patrocina nós, inclusive, que a gente fala. E era uma época que a esfirra custava 50 centavos. A gente fazia a aposta de quem comia mais esfirra. E aí você fazia um canudinho com a esfirra, assim? Exato. Eu comi 16 esfirras de queijo uma vez. De queijo, que é aquela que enche mais, né? Isso, eu comi 16 esfirras de queijo. Então, mas não existe isso mais. Agora, se eu for comer esfirra, come 4 e já tá... E mesmo que caiba. Esse que é o problema. Não é nem questão de... Não é caber. É o estômago que começa a reclamar. Ele chega e fala assim, vai continuar comendo? Vai continuar comendo? Toma ácido, toma! O fígado já começa a doer. Cara, não tem como. E por que nós temos essa cobiça por comer? Existe tudo uma explicação evológica
Porque eu misturei ecológica com evolutiva. Então é evológica. Eu gostei evológica. do termo. também pode ser. Evolutiva também pode Dá ser. um bom nome de curso, Evológica, que envolve as duas Não, coisas. ecolutiva. Ué, não tem geografia espacial quando mistura as coisas? Sim, sim. É porque a gente consegue explicar isso evolutivamente. Tá. Então o que a gente precisa imaginar é que o nosso organismo ele precisa de várias coisas para sobreviver, mas uma das coisas mais importantes para sobreviver que a gente precisa é de um conjunto de substâncias chamados carboidratos. Ou a gente poderia chamar de açúcares. O que é um carboidrato? Carboidrato Arroz. é uma substância composta principalmente de carbono e hidrogênio. E água, né? E água. Água, hidrogênio e oxigênio. É um carboidrato. Hidrato, que é um carbono hidratado. Ai, que bonito. É um olha carbono só. hidratado. E o exemplo, E a gente pode Carboidrato. chamar de açúcar. e o exemplo mais fácil que a gente tem para explicar é açúcar. É estranho isso, porque você fala carboidrato, para um público leigo geral, pensa em massa. Mas Macarrão. é isso, mas é por isso. Mas por que chama de açúcar? Então, E porque o açúcar não chama de carboidrato? não, porque quando você pega massa ou macarrão, as moléculas que compõem grande parte de uma massa é um conjunto de açúcar um grudadinho no outro. E o açúcar refinado também é açúcar grudado no outro. Não, só que aí ele é mais simples, ele é menos grudado um no outro. Carboidrato é açúcar? Carboidrato é açúcar. O carboidrato, Mas não é doce. quando entra no seu organismo, vai ser quebrado em açúcar. Ele só vira açúcar quando você come. Na verdade, ele já é açúcar, só que ele tá um grudadinho no outro. O que o seu organismo faz é que ele quebra essa molécula, reduzindo a coisas E mais quando simples. o cara tá malhando, fala, não, eu cortei açúcar, mas tá comendo carboidrato. Isso, ele Isso. tá comendo batata, ele tá comendo carboidrato. Então, Exato. qual que é a Comendo lógica? arroz, Tá ele comendo tá açúcar. Tá, Exato. exato Só que que a tá. questão Olha é, aí. o açúcar do doce, ele é um Nada pouco faz mais... sentido. Só que o que acontece? O açúcar do doce, ele é mais concentrado. Isso. Então, uma colher de farinha de trigo não é a mesma quantidade de açúcar que uma colher de açúcar. É tão menos concentrado que você nem sente que é doce. Então, mas é porque aí você tá misturando outra coisa, que é como o seu paladar percebe diferentes substâncias. Sim. Então, nem toda conformação de carboidrato vai te dar a sensação de doce na boca. Nem toda conformação de açúcar. Nem toda organização de diferentes açúcares vai ser percebido como doce pelo seu paladar. Ok. Mas Então vamos- é uma organização de açúcar que eu não sinto. Como doce, você sente como outra coisa. Mas vamos voltar um pouco. Tá bom. Por que você falou assim, por que a gente gosta tanto dessas coisas? Tá. Porque imagina que os organismos vivos no planeta, eles vivem em sua maioria, se não todos, à base de açúcar. Açúcar que dá energia. Açúcar que já você- conversamos sobre Já isso. conversamos sobre isso, A falamos de planta produz fotossíntese. açúcar e a vaca come, a gente come a vaca para ter Exato. energia. Exato. Um produz energia, aí o outro come energia, a gente come quem come energia. Exato, ou a gente Olha que come louco direto isso. da planta. Ou a gente come direto da planta também. É. Que bom que parou Eu por aí, vi- né? eu Deus parou vi- por aí. Não, vou criar agora um outro cara que vai comer quem come energia. Mas Mas tem. existe isso, né? Mas tem. O que? O Godzilla, o Alien? Não, você pega, por exemplo, come a gente? uma planta Ah. que é comida por um besouro. Aí o besouro é comido por um lagarto. tá, você tá o botando- lagarto é comido pelo rato. O Tá. rato é comido pela cobra. É a quinta E série. a cobra é comida pelo gavião. E a cobra é comida pelo gavião e acabou porque não tem mais ninguém acima do gavião. Tá bom. Então, é a cadeia e alimentar. acima da ok, gente isso. costumava ter. Costumava É ter. que a agora gente não hoje tem em mais. dia não costuma mais ser predado por outros animais. Mas crocodilo na África, de vez em quando, ainda pega um. Ainda pega Uns um tigrinhos perdido. por aí, uns gatinhos É, grandes, uns gatinhos né? É, então, também, uns de vez em- lobinhos também. Não, você sabe que esse negócio de crocodilo na África É importante, né? realmente, né? Tem até um nome pra esse tipo de coisa, que é interação humano-crocodilo, não lembro agora, mas que é justamente pra avaliar se é uma interação positiva ou negativa. Se é um mutualismo ou uma predação. E aí você tem algumas espécies que geram esse problema. Aham. O crocodilo de água salgada na Austrália é um que gera por causa da quantidade, porque é bicho muito grande. Mas o que mais mata pessoas é o crocodilo do Nilo. Ah, tá. É o crocodilo africano, Aham. o grandão, né? Justamente por causa disso. O bicho é muito grande, nervosinho, e de vez em quando alguém vai lavar a roupa Bobeia no tanque, e vai lavar a nhaque. roupa no rio, né? Vai esfregar a roupa na pedra lá e tipo, uou! Olha só, um bichinho bebendo água na beira do mar. Então, ultimamente a gente não costuma ser presa mais. Mas né? a gente já foi ser predado, mas a gente já foi muito predado já no passado recente. E aí, voltando então ao Voltando, açúcar. Então, se eu... Todos precisamos de açúcar, de é, energia. O que você tem é que existe uma substância ou um conjunto de substâncias, que são os carboidratos, que são importantes para fornecer energia para o nosso corpo. Tá. Então, do ponto de vista evolutivo,
faz sentido existir um conjunto de sensores que percebam alimentos que têm carboidratos e percebam alimentos que não têm. Faz sentido isso pra você? Certo. E Então- digo mais, não sei se era isso que Não, eu ia vai falar. lá, vai lá. É mais vantajoso ainda, não só que você perceba aquilo, como também que o seu organismo entenda aquilo como bom. Como bom. E aí isso é a segunda parte. É porque é questão de sobrevivência. Isso. Então o que você precisa Porque ter? se for ruim, por exemplo, se eu pego uma ponta de faca e furo o Emílio, Aham. ele vai perceber. Só que o organismo dele percebe como ruim. Aham. Ele é uma dor, e aí Sim. ele tipo, ai, tá me furando. No caso, o açúcar, ele tem que ser algo bom. Porque tem que ser alguma coisa que, tipo, opa, isso daí vai te dar energia. E se for uma faca de açúcar? Aí é um problema. Que aí E você a vai gente- fazer assim, açúcar, ai, Não, mas daí essa é a diferença. Não, mas tem que ser na Tem que língua, ser na tem que língua. furar a língua. Ah, Porque ok. os sensores- Ai, doeu, É. ai, E aí, corpo, como é que docinho. você se vira? É isso. Que é o que acontece quando você come alguma coisa quente, por exemplo. Aí você para de comer? Não, você continua comendo. Porque você é um verdade. guloso do inferno. Aquela pizza quente que você tira. Ai, tá querendo. E Ai, continua- pizza. Exato. não, Eu não já sei tem- se é molho de tomate A ou não se é ser quando sangue. queima demais. Não, quando queima demais, eu É. cuspo fora. Então, você tem a junção Tá. de os organismos precisam de açúcar. Tá. Então, o que a gente espera é que exista um conjunto de sensores que percebam açúcar. Faz sentido isso pra você? Sim. Esse conjunto de sensores na gente, a gente chama de paladar. Por isso que açúcar é tão bom, né? Por isso que açúcar é tão Quando bom. você, açúcar. Só que aí você tem a junção disso que o Pirula falou. Além disso, você tem um mecanismo no seu cérebro que fala assim, ó. Além de bom, faz bem. Então você precisa comer mais disso. Mais. Exato. Mais Então, a hora que açúcar. você come alguma coisa que é boa pro seu organismo, e a gente tá limitando a carboidrato, mas não necessariamente é só carboidrato, Gordura é outro Gordura que é dá outra um coisa. negócio. Que é a mesma coisa também, que né? é o mesmo mecanismo. Vai te dar é um muita outro energia, departamento, mas vai mas te que dar muita fala, energia. você também precisa você disso. também precisa disso. Então você tem o seu paladar, a hora que você come alguma coisa doce, você vai emitir um sinal pro seu cérebro, que chega no seu cérebro e libera um monte de neurotransmissor que tá dizendo assim, ó, da hora. Legal. Gostoso. Repete isso. Ao mesmo tempo que quando eu como alguma coisa que tem gosto ruim, que é um outro mecanismo de proteção do meu organismo contra substâncias que podem fazer mal, eu também libero substâncias no meu cérebro dizendo não come isso nunca Pelo mais. amor de Deus. A menos que tenha cafeína. Isso. Aí você continua, o seu organismo continua Falando, falando, não, ó, consome isso. é ruim, mas consome. Mas consome E- Tá. Então o que a gente tem é uma junção de você precisa de energia para viver, você tem um sensor que evoluiu para perceber coisas que têm essa fonte de energia, que também tem um sistema de interpretação disso que fala da hora. E a gente só tem isso por causa lá do nosso primatinha. Ou até anterior, Não, antes. bem antes. É, Lá somos da- todos da- animais, lá né? dos Lá protozoários. dos protozoários que Que é a precisam mesma de açúcar, coisa. que é o o mesmo roteiro é o mecanismo. mesmo. Mesmo Roteiro, roteiro. exatamente Açúcar, o mesmo. gordura. E eu vou, Isso. E eu vou falar uma coisa interessante, né? Observando o gato, né? Porque pelo menos um dos meus gatos rouba comida. E rouba mesmo. Se você vacilar assim e tal, não sei o quê. Tipo, não faz muito tempo eu tinha espremido uma lata de sardinha, assim, né? Você pega a sardinha, Sim, deu uma sim. espremidinha assim. Foi fazer que eu- alguma outra que eu ia coisa? pôr um queijo, não sei o quê. Não, fazer uma outra coisa. Foi pegar o queijo. Foi tipo 30 segundos. Foi eu virar as costas, porque se eu estiver olhando, ele não faz nada. Foi eu virar as costas. No que eu voltei, sabe, nada. No que eu voltei, eu fiz assim, tipo, a pia estava lá, virei, voltei, a pia estava lá. Olhei pra baixo, Não tinha nada. tava ele assim, lógico. e eu... Emílio, 30 segundos, É. como foi isso? Ele subiu, pegou, comeu, desceu, Sim. e eu... Eu queria muito uma câmera de segurança, só pra ver o Pirula virando o gato. É agora, é agora. Tantos. Exatamente. Aí, de repente, Ele quando- desce do teto. Aí quando eu virei, eu olhei pra baixo, tava ele lá. Assim, eu perdi um teco da sardinha. Deixei de comer minha comida porque o gato pegou um pedaço? Deixe para as pessoas Cada um- deduzirem. Cada um deduzirem, chega à sua deduzirem. conclusão. Será que Cada eu, um chega à será sua que eu conclusão. desperdicei? Não, será que eu joguei fora essa Aham. comida que está... Bom, enfim. E aí o que é... Eu sei que o Vai lá, louco... vai, desculpa. Não, o que eu ia falar, o louco do gato é o seguinte, o gato ele não tem sensor, pelo menos até onde eu tinha lido, ele não tem sensor para doce. Não. Então, açúcar, doce, essas coisas, ele pode até experimentar. Mas aquilo não vai ter a mesma lógica de prazer que tem para nós, né? Ele vai sentir outras coisas.
que tem, às vezes, sei lá, na torta de limão, ele vai sentir... O ácido do limão. O ácido do limão. Numa torta de maracujá, ele pode sentir alguma substância do maracujá, mas o doce mesmo, o açúcar, para ele não faz muita diferença. Sal, sim. Né? Mas é interessante como ele sabe exatamente aquilo que é comida e que não é. Porque gato é filho da puta, né? Porque o cachorro come qualquer merda, inclusive merda. Gato não. O gato, ele vai lá, ele cheira, ele não sei o quê. Ele sabe que é comida. Por exemplo, o gato precisa de tanto carboidrato? Não precisa. Não precisa. Por que ele rouba meu pão? Porque ele sabe que é comida, é só isso. Ele sabe que é comida. Ah, tá. E ele sabe que é comida pelo cheiro. Sim. Ele consegue, ele tem aqueles bigodinhos assim, ó. Ele vai, ele não sei o que, ele cheira. Aí ele dá aquelas mordidas de prospecção, né? Fura o pão, fura. Ah, é gostoso, pega um pedaço. E então, leva quer dizer, embora. você vê como isso é um sensor cerebral que detecta que aquilo, isso é bom. Mesmo que você não consiga detectar o doce do açúcar. E tem o fator aprendizado também. Ele te vê comendo, e aí ele entende que você está comendo, que isso acontece muito em ave, acontece em mamífero, provado, do aprendizado de um com o outro. Ah, ele está comendo aquilo, então talvez seja comida, eu vou cheirar, vou chegar perto e vou arrancar um pedacinho para eu comer também. Tem isso também, Tem né? isso, do Esses filha da aprendizado, puta, cara. eles Ele olham, aprende com você. Ele tá te analisando. Ó, ele tá comendo aquilo lá, hein? Esse pilantra aí tá É comida. É, isso é comida. E aí tem uma coisa importante. Então pensa assim, evolutivamente, as primeiras células, você pega um protozoário, por exemplo, que é um organismo de uma célula só, ele também precisa de carboidrato. Ele também vai ter sensorizinhos na célula para perceber o ambiente. Muito mais simples que os nossos, não tem um sistema nervoso para analisar isso, mas bioquimicamente ele tem um processo parecido, certo? Certo. E aí tem uma ideia por trás disso que é, pô, Emílio, então tem tudo isso, por que a gente é guloso? Onde está a gula? Pra nessa mim, a história? lógica já tá E aí a bem lógica estabelecida. tá principalmente no ambiente em que comida é raro. Então pensa num mundo em que comida é A raro. gula existe no reino animal porque você não come a hora que você quer. Exato. Então a hora que você acha comida, você tem que fazer o quê? Comer o máximo que puder, porque eu não sei se vou ficar 3, 4 dias sem comer depois. Exatamente. É que nem na savana, né? Lá nos desertos africanos, nesses ambientes mais áridos, que aí que você vê que, né, sei lá, hienas pegaram um gnu gigante e elas devoram Ou aquele enche a gnu, pança. enche a pança. Exato. E também tem aqueles grandes felinos que guardam comida pra depois. Também. Porque eles sabem que aquilo ali... Ou esquilos. Um outro exemplo, esquilos que a gente pode pegar, esquilos que tem aqui no Brasil, esquilos na América Exato. do Norte. Aquelas onças enterram que semente. botam o bicho na árvore. Exato, tá guardando comida pro Ou futuro. uma coisa que leão faz muito, que é comer muito mais do que ele precisa Fica no momento. pançudo, eles ficam Fica pançudo de redondo. tanto Já que ele viu? come. O leão, quando tem aquela presa realmente farta, e o leão geralmente é mais forte que os outros, então ele come primeiro, por isso que o pessoal chama de rei da selva e tal. Cara, o leão, ele realmente fica com a pança monstruosa, porque aquilo vai ser a comida dele por, sei lá, às vezes um mês. Agora você imagina o cara lá, pança cheia, no calor da savana africana. em E alguns coberto de momentos. pelo. Coberto de pelo. Ele só não fica melhor porque ele não usa camisetas da Insider Camiseta da Store. Insider Store. Porque Olha as só. camisetas da Insider Store retiram o suor da sua pele, jogam na superfície e evaporam rapidamente. E eu ia falar, inclusive, que você estava preocupado com sua silhueta, falou que o médico disse que você come demais. Isso. E não sei o que, não sei o que lá, mas a camisa da Insider te veste muito bem. Me veste muito bem, inclusive, porque eu dei uma afinadinha. Ela já vestia bem. Sim, Porque sim. tem do meu tamanho. Tem o seu tamanho. Tem do meu tamanho, mas ela está com caimento melhor, porque já esteve. E o melhor, eu estou com bermudas da Insider. Muito Olha só, a confortáveis. berma. Gosto muito das bermudas. E mudou o nosso link, tá? É importante dizer que o nosso Opa. link mudou para creators.insiderstore.com.br Creators, os 3 elementos. por extenso. Por extenso tudo, o link tá aqui embaixo, na barra aqui embaixo, ou no QR Code que vai ficar no tempo todo aqui na tela, e você pode clicar para comprar produtos com desconto, certo? Então entra lá porque a Insider é nosso patrocinador, e se você clicar no link, navegar no site e precisar comprar algum produto, você também nos ajuda a continuar com nossos patrocinadores e trazendo esse conteúdo, Exato. certo? Perfeito. Então vamos lá voltar. Gula. Mas então a gula, ela foi um recurso de sobrevivência. Perfeito. E sabe um outro recurso de sobrevivência ligado à gula? Acúmulo de gordura. Por quê? Porque você comeu demais, você não vai conseguir usar toda aquela energia. Sim. Então o que, que você faz? Você guarda o excesso de energia. O corpo já é uma forma de
uma geladeira na gente, digamos assim. Né? Isso. Uma forma de guardar aquilo, o nutrientes. excesso. Tá. E faz todo sentido. Imagina assim, eu tenho um sensor que percebe carboidrato. Esse sensor vai me fazer querer comer. Então é importante isso. Eu vou lá, experimento alguma coisa. Ah, isso é gostoso. É gostoso por quê? Porque me fornece aquilo que eu preciso. Me fornece carboidrato, por exemplo. Aí eu vou querer comer aquilo. Aí em um ambiente de escassez eu sempre vou querer comer o máximo possível. Só que eu não tenho como usar aquela energia naquele momento. Então o que eu faço? Evolutivamente surge um mecanismo de acumular essa energia. Existem células especializadas, Perfeito. chamadas adipócitos, que acumulam, né? Na verdade, assim, elas compactam as moléculas e transformam em gordura. Exato. Porque, assim, os 3 tipos de nutriente básico que a gente tem, que é carboidrato, proteína e gordura, básicos, né? Básicos. A gordura é a que tem mais energia concentrada. Então, você transformar o carboidrato em gordura através de um processo químico, que aí eu não vou saber dizer de cabeça, é uma das melhores maneiras. E aí você vai compactando isso, o tal dos triglicerídeos, Isso. né? Não sei o que, você vai compactando aquilo Vai juntando uma pecinha e na vai outra. guardando dentro do adipócito. Ela ainda é compactada, né? Isso. Olha, isso é bem industrial o negócio, né? Exato. Inclusive, Empacotada, por compactada. causa desse empacotamento, é que quando você quer que o seu corpo use esta gordura que está acumulada, demora. Não vai ser meia horinha na esteira. Não. Por quê? Porque tem que descompactar toda a gordura, tem que não sei o quê, tem que usar. Então isso demora um pouco mais. Exatamente. Por isso que a perda de peso costuma ser mais trabalhosa. Mais lenta, Mas, inclusive. é. Isso. E é de propósito. É lógico. O ideal não é gastar. A nossa sociedade subverteu toda a lógica da coisa. A gente tem que imaginar a gente como caçador, coletor no Exato. meio da savana. Exato. Em que a comida é difícil de conseguir, dá trabalho conseguir a comida. A gente trouxe tudo do reino animal, até porque nós somos animais, né? Aham. A gente trouxe para a civilização atual, moderna, os convívios complexos entre as pessoas. A gente trouxe. Nós somos bichos ainda, né? Aham. Que droga, né? Não, não, que droga não. Talvez Não. isso. Que droga é que a gente não entendeu isso. A gente tentou separar. Porque. Não, que droga, porque a gente não precisa mais dessas coisas. E ainda tem elas. Hoje elas são um problema pra gente. Então, mas isso é uma coisa interessante, porque a gente trata esse problema como se esse problema fosse um problema da humanidade, mas esse problema na história da humanidade é extremamente recente. É bem Porque recente. se você voltar para o século XIX, fome ainda era um problema muito sério. E gordura era uma coisa bastada. Isso, então né? a minoria das pessoas, por isso que inclusive em alguns quadros você vê as pessoas mais gordinhas sendo louvadas, Aham. é porque você ser mais gordinha era um sinônimo de que você tinha dinheiro. Até no interior, umas vovós de interior ainda acham Aí, gordura, né? um Uma negócio, pessoa. pô, rapaz agora forte, sim você tá agora bonita, você E aí minha é que filha. e geralmente você pode ver que eram grupos familiares em que a fome era uma realidade muito próxima. Sim. Se não naquele momento, num passado muito recente. Né, Existia de fome na de memória fato. das pessoas É. um período de fome real. E fome real. E aí o que você tem, principalmente no final do século XX, é que a produção de alimento é suficiente para alimentar a população inteira. Isso não quer dizer que alimenta a população inteira. Isso é uma coisa Ou importante. seja, uma deixar sociedade que tem um Sabe- supermercado, uma fileira de comida em abundância, Exato. logo você ter gordura já não é um status. Não é, porque Já daí não é agora um- você tem para um certo grupo de pessoas comida infinita, Aham. conseguir comida para uma parte da população não é algo difícil. E o excesso de comida começou a virar um problema. E aí o excesso de comida né? começa a virar um problema. Um E- mecanismo biológico que surgiu para proteger o organismo desses momentos de falta de comida, quando você tem comida virtualmente infinita, você levanta, vai até a sua geladeira e consegue carboidrato numa quantidade que nunca aconteceu na história da humanidade. Numa velocidade. Cara, você toma uma lata de refrigerante, você está consumindo uma quantidade absurda de Não. carboidrato muito rápido. E se você for voltar para o começo do século XX, ou seja, há pouco tempo atrás, proporcionalmente, mesmo que você tivesse uma quantidade muito grande de comida, você ainda tinha que ir até a Isso. venda, pegar a comida e voltar. Agora você não precisa fazer nada. Ela vem até você. Ela vem até você. Você nem sai da poltrona. Já vem até cozida, se você Já quiser. vem você só até liga, já vem cozida pronta. e você liga e vem. Então, É. tipo, zero gasto energético para um grande ganho energético. Exato. Né? E aí você começa a ter uma inversão bizarra social, que é a pior dieta no sentido de mais rica em carboidrato e menos rica em outros nutrientes, passa a ser a dieta das pessoas pobres.
Então você tem tanta caloria disponível agora, você tem tanto carboidrato disponível agora, que você tem essa inversão social que você está falando. Você olha para as camadas menos ricas da sociedade e essas pessoas tendem a ter um acúmulo maior de peso. Porque o alimento que elas comem é muito rico em carboidratos e faltam outros nutrientes. E também tem aquele lance de hiperpalatabilidade. Também, né? que o alimento é desenhado para você se viciar no alimento. Do ponto de vista de indústria alimentícia, ele é desenhado com uma quantidade certa de sais, açúcares e tal, não sei o quê, para que você pegue o primeiro salgadinho e depois não consiga parar até o fim do pacote. Comidas muito baratas, tanto é que o pessoal fala, por exemplo, na cidade de São Paulo, ninguém passa fome no sentido de ficar sem comida. Exato. Você passa fome nutricional, que a gente chama, ou seja, ficar sem comer ninguém fica, mas você come mal, boa parte da população come mal, então eles são considerados desnutridos, mesmo que obesos. É uma coisa muito louca isso. Que a gente chama de desertos alimentares, não porque as pessoas não têm o que comer, e sim porque determinados tipos de alimentos, geralmente os mais saudáveis, não chegam até as pessoas. Então é essa distinção. É um deserto alimentar não no sentido de que a pessoa não vai ter almoço e jantar. O almoço e jantar dela não vai suprir as outras necessidades nutricionais que ela tem. Um pacote de bolacha recheada, e o certo é bolacha, não sei se vocês sabem, né? O pacote de bolacha... Cuidado. Você viu que isso foi rosnado. Somos animais ainda da savana. Calma aí, né? É biscoito. Então, um pacote de bolacha recheada, ele é um jantar. Sim. Ele vai encher a sua barriga. E, inclusive, em calorias, muito provavelmente, ele vai suprir as suas necessidades calóricas. Só que ele é o triplo ou quádruplo de calorias que você precisa pro dia inteiro. Ele vai encher a sua barriga o suficiente para uma refeição apenas. E a quantidade de nutrientes daquilo ali é muito baixa. De outros nutrientes, de qualidade de nutrientes. E ainda tem aquele lance que você falou, que, por exemplo, feira de rua. Não chega em alguns bairros, né? Ou frutas, mesmo em hipermercados, dependendo, você compara, tem uma comparação feita de supermercados na periferia de São Paulo e em regiões mais ricas de São Paulo, a qualidade das frutas e até a diversidade de frutas é muito menor. Voltando à ideia, então, a gula por si só é baseada num mecanismo biológico que evoluiu para que as pessoas e as espécies sobrevivessem. Tem um vídeo bem antigo no meu canal sobre obesidade infantil. Eu vi ele recentemente, ele envelheceu bem esse vídeo. E tem dois aspectos nefastos nesse negócio da gula e dos desertos alimentares. Você falou que os pobres acabam ficando mais obesos, né? Isso, os dados mostram isso, né? Em alguns países, principalmente os de imigração mais recente, como a Europa Ocidental, isso vira um recorte étnico. Sim. Por quê? Porque sociedades que viveram em ambientes de natural penúria tiveram selecionados pessoas que tinham maior capacidade de acúmulo de energia. Então, seleção natural. Né? Você tem uma mortalidade infantil muito grande, infelizmente, em lugares em que você tem pouca comida. Quais são as crianças que têm maior tendência a sobreviver? As que acumulam mais gordura. As que têm mais facilidade para acumular gordura. Você tira pessoas que por milhares de anos viveram nesse ambiente e coloca num ambiente com hipercalorias. As pessoas vão engordar demais. Elas engordam. Então, você tem alguns lugares, por exemplo, que nem na Polinésia, né? Você tem, o Ruas adora a história da Ilha de Páscoa e tal, não sei o quê. Então, na Polinésia, não só na Ilha de Páscoa, mas várias ilhas, principalmente as mais afastadas de outras, né, que não formam arquipélagos, você teve populações que, ao chegarem, tiveram que se acostumar com uma quantidade de nutrientes muito baixa. Então, tinham que ser aqueles que sobreviviam muito bem com pouco nutriente e que tinham mais facilidade de acumular a pouca energia que eles tinham. E aí chega comida infinita, altamente calórica. Tanto é que aí eu vou falar o nome da marca porque até, pelo amor de Deus, né, não tem como não falar. Que eles dizem, o que houve lá não foi um processo apenas de colonização. Foi um processo de Coca-colonização, porque uma latinha de Coca-Cola era a quantidade de energia que muitas pessoas dessas etnias tinham, sei lá, por 3, 4 dias. Resultado, toda a ilha ficou obesa. Os casos obesa de mórbida. São gigantescos. Não é pouco obesa. O Havaí, por exemplo, é um o outro Havaí caso. é um ótimo exemplo. Como que você sabe, em linhas gerais, principalmente nas cidades grandes do Havaí, as maiores cidades do Havaí, como que você sabe quem é nativo e quem não é? É pela cintura. Fica uma coisa assim, por quê? Isso é um fator genético. É um fator genético herdado
de um passado de penúria nutricional. Então, você vai para a França, por exemplo, em que você teve uma imigração recente, por exemplo, de povos africanos e povos do Oriente Médio nem tanto, mas na África, que você teve, né, principalmente alguns povos ali que foram escravizados, ou que foram colônias francesas, passaram por esse mesmo tipo de gargalo. Ou seja, o francês branco come a mesma quantidade de comida que o africano, né, que veio, sei lá, da Costa do Marfim, o africano engorda mais. Sim. Por causa desse gargalo histórico. Então, o recorte não é só social, ele é e étnico também é étnico. Sim. E aí você aumenta fenômenos, né? E aí a gente tá socialmente falando, não tá falando individualmente. Da gordofobia social. Ou seja, o país gordofóbico, a cidade gordofóbica, a gente não tá falando de um indivíduo, que um é, o outro não. Porque é uma percepção inconsciente até. Sim. Né? Então, Paris era um bom exemplo disso. Né? A última vez que eu fui pra lá, porque eu sou muito chique. Muito chique, estive em Paris 12 vezes. A última vez que eu fui pra Paris, eu fui uma vez em 2013 e voltei em 2019. E eu percebi mais pessoas gorduchas na rua. Gorducho. Eu percebi algumas pessoas gorduchas na rua, principalmente pessoas de mais idade. Aí acho que é permitido. As pessoas gordas jovens, muitas não saem de casa. Não saem de casa porque a sociedade não aceita. Sim. Aceita negro, aceita árabe, aceita... Não sei, gordo. Não aceita. Entendeu? Quer dizer, aceita melhor. Sim, né? sim. Aceita melhor pessoas de etnias diferentes do que pessoas com peso diferente. É um troço muito... Eu ia falar que isso é pesado, mas Difícil. É difícil, é um troço difícil. E um outro fator que eu ia falar, que eu acho que é importante também a gente dizer. Você falou que o gato aprende, né? Sim. O nosso corpo aprende. O nosso corpo aprende demais. Ele acostuma. Então, e essa é a parte que, nesse ponto, não é gordofobia. Nesse ponto é uma questão de saúde pública. Crianças muito pequenas, submetidas a ambientes hipercalóricos, adquirem o sobrepeso e acabam acostumando o metabolismo delas a isso e a tendência a elas nunca serem magras na vida. E vão ter doenças metabólicas com uma frequência muito maior do que outras Exatamente. crianças. E isso não tem jeito. É a questão dos pais ou responsáveis alimentando as crianças com mais caloria do que precisa. E A gente precisa lembrar que isso tem um fator social de pais que trabalham, ficam muito tempo fora de casa. A gente precisa lembrar sempre, concordando contigo, que a gente não pode só individualizar problemas. A culpa não é... esse pai é horrível. Não. A gente tem que entender o contexto social de tudo que a gente tá falando para entender. Tem pai que não tem dinheiro para comprar, vai dar um pacote de bolacha recheada. E é isso que vai acontecer. Vai chegar com um pacote de pão lá e as crianças vão comer aquilo. Tem ignorância também, né? Tem a parte da falta de educação em relação à alimentação e também tem a parte os pais saem às 5 da manhã de casa, voltam às 9 da noite porque os dois pais trabalham, tem transporte, tem isso, tem aquilo. A criança vai comer o que tem para comer em casa também. Então a gente não pode esquecer nunca desse contexto todo. Sim. Mas também tem gente que não liga pros filhos. Mas daí tem gente que não devia ter filho, não né? tá nem aí pros filhos e fala, ele tá enchendo o saco, toma esse pacote de bolacha aqui, toma esse salgadinho. Tá, então voltando pra gula, hoje a gente tem que lutar contra esse recurso biológico pra gente não exagerar. Na verdade o que se discute não tem como eu lutar contra o meu corpo. O meu corpo ele vai interpretar comida com muito açúcar como comida boa. Sim. E se eu comer caloria em excesso, ele vai transformar em gordura. Isso é inevitável. O que a gente precisa fazer é entender a alimentação. Então a discussão que existe, ela é muito mais no sentido de que a gente tem que entender o que a gente está comendo. Eu preciso te ensinar o que é comida. Eu preciso te ensinar o que é carboidrato. Eu preciso te ensinar o que determinado alimento vai fazer e outro alimento vai fazer no seu corpo. Eu preciso te mostrar, e isso não tem muito a ver com ganho de peso ou acúmulo de gordura. Por que fazer exercício é importante? A gente pode discutir isso num outro programa, mas eu preciso te ensinar a comer direito. Sim. Então não tem como eu evitar o seu corpo de acumular gordura. É impossível eu fazer isso. Mas conscientizar... Mas eu posso te ensinar a comer direito. Eu posso te falar, olha, uma alimentação que vai funcionar para o seu corpo, para que ele funcione da melhor maneira possível, vai envolver esse tipo de alimento com essa e essa frequência. Não, e o legal é que se você acostuma seu corpo com isso, até ele pode aprender essa forma. Hoje o pessoal está estudando muito a questão da biota bacteriana, né? Não.
Da biota intestinal, isso, biota bacteriana. Da biota intestinal, né? Que às vezes você trocando a biota intestinal, o tipo de biota, a proporção de das bactérias do ali, seu intestino, isso pode influenciar. Isso pode influenciar se você vai acumular mais ou menos gordura. Então tem pessoas que, ao terem uma infecção grave ou a terem uma troca de microbiota intestinal, passaram a ou engordar muito ou emagrecer muito de uma hora para outra, né? Porque teve essa troca, o pessoal está estudando que técnicas de emagrecimento que possam envolver você reequilibrar a sua flora intestinal. E a salada, né? Por que a salada não é apetitosa? Então, e aí é fácil de explicar. Ah. Porque lembra que a gente falou lá no nosso espetáculo que a gente não consegue digerir celulose? Tá, nós não fomos feitos para digerir celulose. Isso, a gente não tem a vaca enzima, que digere pra gente. Tem os micro-organismos da vaca que digerem pra vaca e aí a gente pega. E aí a gente come a vaca. Então imagina assim, ó, por que você gosta de açúcar? Porque açúcar te fornece energia. Por não conseguir quebrar a celulose, o seu organismo não consegue tirar a energia da alface. E aí ele meio que criou uma forma de rejeitar um pouco. E aí o seu sensor, ele come alface e ele pensa assim, ó, mano, eu não consigo nada com isso. Não, obrigado. É isso. E aí se eu não consigo nada com isso, o seu cérebro tá meio que falando pra você assim, ó, por que você tá comendo esse cara? Até tem um gosto interessante, às vezes, mas por que você tá comendo isso? E tem coisas que enganam o teu cérebro ainda. Tem coisas que enganam que o seu ativam cérebro. os receptores de doce e não tem não açúcar. tem Olha que sacanagem. Porque tem outros vegetais que tem coisas legais, nutrientes, Dá um né? exemplo. Mas, sei lá. Vegetais em geral tem as frutas. Dá um exemplo. Fruta é doce, de propósito. Tá, legumes então. Que são frutas. Não, depende do legume. Mas assim, não. Não, é verdade, tem razão. São frutas. Não. Mas, Que eu pensei em batata na minha cabeça. Que aí não entra... acho que os legumes... É porque cenoura o pessoal vende como legume. Mas que tem açúcar pra caramba também. não, mas bastante. sim, mas é importante comer legume porque tem vários nutrientes que o nosso corpo precisa. Perfeito. Por que esses nutrientes não foram selecionados de uma forma apetitosa, biologicamente? Porque assim, ó, você pega assim, ó, a gente fala de salada, a gente tá pensando Por em que alface. eu prefiro comer uma picanha do que uma abobrinha? Porque a picanha tem muito mais energia do que a abobrinha. Exato. Muito mais. É porque assim, muito ó, mais. Aí a gente... então ocorreu uma seleção natural de intensidade de nutriente guardada não ali. é só intensidade de nutriente, é que assim, ó, daí a gente tem que separar os nutrientes gordura, que você né? precisa mais... A gordura é mais útil. Eu preciso das mais de energia do que de cálcio. do que daquela vitamina ali. Apesar que que cálcio é importante. E aí na carne vai ter energia e cálcio. Então o que a gente precisa... não é que ele rejeita, tem um ranking. Tem um ranking, exato. Do mais apetitoso, aí vai. Não, é Exato. importante também. Não tô falando que não é importante Exato. essa vitamina aqui, mas a gordura vem primeiro, o açúcar vem primeiro. E aí tem umas coisas muito interessantes que eu posso te dizer disso. Eu fui, falando de viagem pra Europa, eu fui em 2007 fazer um mochilão na Europa. Eu ganhei a passagem, ganhei dinheiro pra ficar e não tinha dinheiro pra comer. Então nessa viagem eu comi basicamente pão com Nutella. Comida de rua. Não, muito pouco. Eu ia no supermercado, um saco de pão, comprava alguma coisa, um presunto, um queijo pra colocar no meio e Nutella. Nossa, cara, ou seja, Nutella é um troço pra mim, não combina com pão. Ou seja, eu comia carboidrato pra caramba. E aí, o que o meu corpo você começou... teve uma vitaminose. Então, o que o meu corpo começou a me mandar de sinal? Cara, você precisa comer uma fruta. Então, eu entrava no supermercado, eu não tinha vontade de comprar pão ou chocolate. Eu tinha vontade de comer outras coisas. Aumenta o desejo, né? O seu cérebro, ele começa a te mandar outros sinais falando assim, ó, mano, eu não tô precisando mais de carboidrato, cara. Às vezes dá uma vontade de comer maçã. Exato. Eu não como muito maçã, mas às vezes tem momentos que eu olho pra ela, assim, tô meses sem comer maçã, eu olho pra ela e É porque o seu corpo provavelmente tá te mandando um sinal de que você tá precisando de outras coisas que não seja carboidrato. Sabe uma coisa interessante? Ferro. O ferro é fundamental no seu organismo, né? Porque, inclusive, a hemoglobina, tal, não sei o quê. O ferro, às vezes, a gente come muitos alimentos que são pobres em ferro. E aí, o seu corpo começa a pedir ferro de alguma maneira. Vou lamber essa laje aqui. E aí você fala, às vezes você pensa como que vai ser. Tanto que criança, às vezes acontece o que o pessoal chama de geofagia. Comer terra. Comer terra, porque a terra tem ferro. E alguma coisa na cabeça da criança manda ela comer terra. É por isso que ela come terra. Isso é uma possível explicação para desejo de grávida. Isso que eu ia falar. O neném tá ali crescendo, sugando tudo, e ela fala, que vontade de comer tijolo. Provavelmente é uma deficiência em ferro. Ok. Quando... não vou falar que é frescura, mas quando não é... A vontade de matar o marido, acho que aí não entra nessa... Ou a Camila me acordando às 3 horas da manhã em Rio Claro, colocando a mão na minha perna e falando, Emílio, eu estou com desejo.
E eu falando pra ela assim, Eu nossa, quero agora... te bater. Não, agora... Eu falei assim, agora eu vou mostrar pro mundo que eu sou o melhor companheiro da história. Aí eu falei pra ela, me fala qual que é o seu desejo, às 3 horas da manhã em Rio Claro, interior de São Paulo, que eu vou resolver. Ela virou pra mim e falou assim, eu quero comer lagosta. Aí eu falei pra ela assim, você já comeu lagosta na sua vida? Ela falou, não. Eu falei, então não vai ser hoje, virei pro lado e dormi. Porque onde eu vou achar lagosta 3 horas da manhã em Rio Mas Claro? nem E ela nunca comeu. Não, ela comeu depois. Então, mas vai saber se o gosto é ruim. Então Então ela nem aí ela sabia. fala que a Helena tem uma manchinha na testa em formato de lagosta, que é uma grande mentira. Mas A correlação foi porque você não deu lagosta Exato, aquele dia e nasceu exato. com a mancha da lagosta. Mas o desejo de grávida seria esse assim, ó, tá faltando tal nutriente, então o seu cérebro tá mandando tal sinal pra você comer. E aí no alguma dia que a Helena mergulhou no mar, as lagostas, é a escolhida, ela tem a marca. coisa. Exato. E ela hoje luta E- pra salvar o e mundo você- das lagostas. Ela mesmo- corre com várias lagostinhas. assim. Isso. Exatamente. E vira sereia, né? É, e exato. começa a fazer um musical, né? E invoca uma armadura Exato, exoesqueletal de lagosta. Exato. Ô, Ruas, uma coisa que você falou aí, por exemplo, mas por que não é tão gostoso o legume do que a carne? A gente tem que levar em conta também uma coisa. A gente acostumou mal o nosso paladar. Também. Há 10 anos Também, atrás, isso. 11 anos atrás, eu fui pra China, né? Uhum. E quando eu cheguei lá, eles quase não comem doce. Ou não comiam. Hoje eu já não sei, passou 10 anos, vai que mudou. Mas quase não comiam doce. Doce pra eles era uma coisa muito suave. Tipo, o máximo de doce que eu via lá era, sei lá, melancia. Essas coisas assim, né? Uma coisinha feita com um pouco de banana, algumas coisas assim. Você não tinha doce, sabe? Pudim. O doce que a gente Você é não tinha, né? doce. E aquela viagem que eu fiz, ela começou em Portugal, terminou na China. Japão também. Era também é muito bom, muito exagero pra Então, eles doce começou, assim, né, a minha concentrado. viagem começou em Portugal, Começou terminou na doce China. pra caramba. Ou seja, ela começou num lugar em que você tem um cardápio separado só pra doce, Sim, né? ou bota doce e nisso. bota hein? doce. Oh. E os nomes. Eu precisava de gente pra traduzir os nomes. O que são fios de ovos que não sei o quê? O que são estes broinha de não sei o quê, né? Trouxinha de Punhetinha de não sei o que lá. O que são essas coisas aqui? Aí eu falo assim, não, isso daqui é nata misturada com não sei o Nossa, quê, tá dando mais água na boca. 10 litros de açúcar, mais não sei o quê, É derretido. 10 gemas de ovo. Isso, 40, isso. e tipo, E pra você chegou fazer na isso China aqui. que não tinha nada. Aí cheguei na China e não tinha nada. Né? Tudo bem, eu passei por um estágio de desaçucarização no meio, caminho. né? Fui indo pra lá, mas ao chegar na China, realmente lá quase nada é doce. E refrigerante é pra turista. Refrigerante ficava, né, naquela época, das máquinas, ninguém pegava. E eu peguei refrigerante lá, e o refrigerante é menos doce. Ele é menos doce. Ele é adaptado ele pro- é adaptado pro paladar público. deles. Exatamente. Peguei uma vez uma Fanta, ela era aguada pros meus padrões, eu ofereci e os chineses falaram, doce demais. Não, credo, não sei como é que você tá comendo esse troço. Então isso é uma coisa muito interessante da questão do paladar deles. A gente acostumou mal o nosso paladar. Então Ou também, diferente. então, ou também tem uma diferente. construção social do Exato. paladar. A gente tá dando uma Exato. explicação Além da biológica, biologia claro. e social. Exato. Claro. Só que isso impacta na biologia. Então, o que acontece? A percepção do que é doce na sua língua passa a ficar diferente. Se você está acostumado a comer pudim todo dia, vai ser difícil você achar alguma coisa que seja doce demais pra você. Uma maçã não vai ser doce. Não. Pra quem come pudim todo dia, maçã não é doce. Exato. Você nem sente doce na maçã. Exato, é isso mesmo. Mas pro chinês, doce, maçã. Exato. Então, a cenoura, por exemplo, ela é incrivelmente doce. Ela não parece pra nós como doce, mas ela é muito doce. Beterraba, o pessoal tira açúcar de beterraba. Açúcar. E a beterraba não parece doce para nós. Sem brincadeira. São alimentos doces. Então, quando começou a domesticação da beterraba ou da cenoura, o ser humano estava selecionando aquilo porque aquilo era extremamente saboroso. É que nós nos acostumamos mal comendo coisas com muito açúcar ou com hiperpalatabilidade de sal, essas coisas todas, que hoje esses legumes você tem que ficar forçando o pessoal goela abaixo porque aquilo parece sem graça, parece ter gosto Ou ruim. seja, não era sem graça. A gente socialmente transformou isso em sem graça. Então, recusar isso, legume, essa fama, não é nem muito biológico, e sim social. Isso, é porque você não foi treinado pra isso. Tanto que o nosso paladar vai mudando, que a gente vai se permitindo. Porque você é criança, a mãe já te entope às vezes com Exato. um doce ali, doção, pra ficar quieto. Isso. Que aí a cenoura não vai ser Não. interessante pra você. Como chama o lugar na Argentina É que uma a mamadeira pessoa cheia de vai Nescau. esquiar? Bariloche.
Tem um caso que eu adoro de Bariloche, que os historiadores contam que a hora que o ser humano chegou em Bariloche, eles acharam uma planta que produzia uma folhinha. E eles ficaram em Bariloche porque essa folha era doce. Eles experimentaram a folha, ela era doce. E quando você vai a Bariloche, isso é uma história que todo guia conta. E aí todo turista falou assim, ó, tá, mas existe essa planta ainda? Ele falou, claro que existe, é essa aqui, ó. E aí as pessoas pegam a folha, mordem e falam, não, não é doce. E aí o cara fala, não, não é doce pra você. Pra quem chegou aqui nas Américas há 12 mil anos, 10 mil anos, isso era doce. Por quê? Porque a disponibilidade de açúcar era muito mais baixa. Então o paladar do cara tava treinado diferente do nosso. E aí eu fico imaginando aquela festinha de criança, tipo, aqueles pais super preocupados com o filho, aí dando cenourinha pro filho mastigar, o filho nunca tomou Coca-Cola na vida, né? O filho todo feliz com os vegetal em cima da mesa, mordendo, ó, que exemplo. Aí leva pra festinha de aniversário do Juquinha. Acabou. E tem aquele bolo de brigadeiro. A criança vai... É exatamente as pupilas isso que dilatam. acontece. O mundo fica colorido. E seu filho nunca mais será o mesmo. Aquela cena de filme que dá aquele recuo na câmera, que faz um... Aquela cenoura nunca mais terá o mesmo gosto. Mas você sabe que isso é um problema para pais que tentam educar os filhos a não terem, para não viciarem o paladar no doce. Porque a criança volta pra casa, difícil, eu não quero essa cenoura. Lógico que não. Eu quero o bolo de brigadeiro. Mas é isso mesmo. De ontem. Inclusive, os pais que... Isso é o caso comum que a gente ouve falar, né? Os pais que proíbem os filhos de comerem porcarias, né? E aí a gente pode chamar de porcaria mesmo. De alguns tipos de alimentos. Que proíbem eles. Rola umas coisas tipo cadeia na escola. Sabe, tipo de trocar aqui na cadeia, os caras trocam por cigarro. E essas crianças que em casa não podem tomar refrigerante ou comer salgadinho ou essas coisas todas, fazem permuta na escola pra falar, olha, eu dou uma grana pra você, você me dá teu salgadinho, não sei o quê. Aí chega em casa e fala pra mãe, você comeu salgadinho? Não. Comeu tomou Coca-Cola? Não. Lá em casa o sistema era muito interessante, porque... Bom, aí vai da família de cada um, né? Isso daí vai da família de cada um e também da questão socioeconômica. Lógico. Então, hoje é mais barato. O alimento barato é a porcaria. Sim. Na época em que o alimento considerado hoje, o alimento saudável, né? Que era o ruim, uma família de operários, sei lá em que canto, não sei o quê, você ia dar cenoura pra criança, ia dar brócolis pra criança, a criança podia até detestar, vai comer. Por quê? Porque tá passando fome. Tá passando fome, teu organismo chega e fala, não interessa, come o que tem porque você vai morrer, entendeu? Hoje inverteu, mas quando eu era moleque, refrigerante lá em casa não tinha, aniversário, olhe lá, doce era muito incomum, e a comida, em linhas gerais, óbvio que havia uma certa restrição de uma coisa ou outra que não podia tal. Que não podia não, que não ia tal, não sei o quê. Mas só que tudo flutuava de acordo com o preço dos alimentos, né? E na época do cruzado, aquela coisa assim, do que tinha de alimento, né? Porque às vezes minha mãe não chegou na fila a tempo. Do que tinha no freezer horizontal que seu pai colocou na sua casa pra congelar pão. Não, a gente nunca teve dinheiro pra ir pro freezer horizontal. Eu lembro de eu criancinha, minha mãe indo pra fila, né? De manhã cedinho, antes da escola, indo pra fila, negócio porque tinha que pegar no começo da fila, porque se você chegasse logo depois já não tinha mais nada pra comer, pra comprar, né, dos produtos. E eu lembro claramente do meu pai falando isso, que às vezes eu chegava e falava assim, mãe, eu não gostei dessa comida, não sei o quê. Meu pai olhava e falava assim... Um dos meus maiores traumas é isso. Você acha fazendo isso comigo? Você acha que eu tenho dinheiro pra te dar outra comida? Fiquei traumatizado. Isso aqui, o dia que a gente puder ir num restaurante, aí você escolhe a comida que você vai comer. No momento, o que o meu trabalho pôde oferecer é isso. É isso, come aí. E o que o nosso presidente cedeu na prateleira do mercado é isso. Então, come esse negócio. Come aí. Bem, eu queria dar uma dica. Se o criacionismo estiver correto, e nós fomos criados de uma hora para outra, logo a gente pode ser modificado de uma hora para outra. Então, da mesma forma hoje que existem aplicativos que você atualiza eles e está em constante aprimoramento, nada impede de um grande designer criador mudar, né? Mudar isso. Porque já que não faz sentido mais alguns recursos biológicos que trazemos até hoje, então atualiza esse aplicativo aí. Né? Desliga esse pedaço atualiza para todo mundo. Já passou, já não precisamos mais disso. E bota, sei lá, brócolis com gosto de bacon pra gente. Bota tentação nos vegetais e legumes aí, que é a mesma tentação que a gente tem pra gordura, carboidrato. E você sabe uma coisa que é interessante? Fica a dica aí, hashtag. Sabe uma coisa que é interessante?
é que algumas pessoas... É que não vai acontecer porque não vai dar tempo disso acontecer. Mas que pudesse acontecer uma seleção natural invertida. Já que as nossas sociedades, em linhas gerais, sociedades ocidentais e mesmo orientais, têm preconceito contra pessoas gordas, uma seleção natural de pessoas que naturalmente não possuem condições de, sabe, tipo... ocorreu o efeito contrário isso, agora. efeito contrário, de pessoas magras reproduzirem mais do que as gordas, é que não vai dar tempo disso acontecer. Precisaria não é só de tempo. milhares de anos, né? E não é só tempo. Não é só tempo. Não, tem preconceito, mas tô falando assim... Não, mas deixa eu falar. O preconceito seria um fator Tem o preconceito. Ah. Mas tem a galera que gosta dos ursinhos. Não, tem... Só queria dizer isso. Seria em proporção. Só queria dizer isso. Hashtag ursinhos também transam. Ursão carinhoso. É ursão. isso. Quem não vai querer um ursão carinhoso? Uma cama farta, né? Muita carne. Pois Gente, é. Então, vestido de insider? Não. Um ursão de insider. Nossa. Meias da Insider Store. Nossa. Bermudas da Insider Store. Olha Camisetas da Insider Store. E supostamente cuecas da Insider Store. Olha só. Certo? Mas também tem calcinha, Gostei do supostamente. Mas... Então, clica no link que tá aqui embaixo. Uma seleção natural pra quem se veste de insider. Perfeito. Que veste qualquer corpinho. Tem pra pessoa mais magrinha, tem pra pessoa mais gordinha. Não queria dizer qual é a proporção de chavecos que o Emílio recebe, né? Mas... Só queria dizer que o Instagram, a DM, é ativa. Mas o Emílio é casado. Eu sou casado, muito bem casado e monogâmico, então desculpa, não estou disponível para o mercado. Mas elogio todo mundo gosta. Não, pô, por favor. Elogio, a biscoitada sempre é boa. Elogio pode dar. A biscoitada é sempre boa. Então clica no link da Insider que tá aqui embaixo, tem roupa pra todo mundo. Então clica no meu Instagram. Manda DM que eu fico feliz. DM que eu fico feliz. Não, clica no link da Insider que tá aqui embaixo. Link novo, né? creators.insiderstore.com.br / os 3 elementos, tudo por... Como que é que você falou? Extenso. Por extenso, eu ia falar tudo por escrito. Por escrito. Tudo por escrito. Tudo por escrito. Tudo por escrito, não tem número. And por extenso. And por extenso. Então clica lá, ou clica no link que tá aqui embaixo, ou no QR Code que tá na tela. Se você precisar de qualquer produto, você vai lá. E ó, tem uma outra coisa que eu preciso falar da Insider, tá? Vou viajar só com roupa da Insider. Nós vamos pra Inglaterra em novembro. Inclusive tá acabando as vagas. Se você quiser viajar com a gente também, clica aqui. Tá acabando. E a minha meta é viajar só com a malinha de bordo. E isso só vai ser possível porque a roupa da Insider ainda é compacta. Você dobra, ela fica bem pequenininha. Eu consigo levar várias pra viajar vai ser ótimo. desse jeito. Compacta e aguenta vários dias. Exatamente, porque ela não fica, ela transpira bem, ela não fica fedidinha. Você deixa ali estendida, no dia seguinte, 2 dias depois... Não vai amassar, não vai estar amarrotada. Ela desamassa no corpo. Pô, eu só vou levar a Insider pra viajar também. Levar só as roupinhas da Insider que vai ser legal. Bom demais. Tá bom? Beijos. Beigos, acabou? Acabou, né? Era isso? Gula. Acabou, então, isso. os próximos pecados capitais... Abrir um OnlyFans, Ursão Carinhoso. Aí você fala, clica no link, Ursão Carinhoso. Podia. Será que tem público? Cara, isso ia patrocinar a gente pelo resto da vida. A gente? O meu... Ué. Você gostou? A gente? No CNPJ dos 3 elementos. Você quer fazer cafetinagem com esse corpinho? Pô, você é nosso amigo, não é nosso amigão? Chega. Falou. Grande amigo. Beijo. Grande amigo. Tchau. Eu preciso falar do nosso produtor. Preciso falar de Fábio Errara. Ele vai cortar esse pedaço, mas eu vou falar. É um grande do hipócrita. Por quê? É um grande do hipocondríaco. O que foi? Porque o coitado do Jun não pode tomar Coca-Cola. Mas ele toma. O filho do nosso produtor não toma Coca. O coitado do Jun não pode comer pudim, mas ele come. Olha aí, ó. E come pudim mesmo, hein? Ó. A cara dele. Ficou bravo. Ele pode tomar refrigerante. Eu estou na gravação. Ele está na gravação. Ele pode tomar refrigerante. Vai lá, fala mas agora. Não todo dia, né? Mas não todo dia, tá bom. Então, tá bom. Você sabia que eu tomo tem lá limite, em casa? tem limite. E eu lá tomo em casa só Coca-Cola era um sistema... na sexta. Ele só toma Coca-Cola na sexta. Pra adivinha pra quê? Lá em casa... Pra estar aqui. Exatamente. Eu não sei se é molho de tomate ou se é sangue. Queima demais. Não, quando queima demais eu cuspo fora. Mas Tá, vamos lá. entendi. Depois Vamos eu lá. como de volta. Então, a pizza toda babada, você assim... Já esfriou. Já foi. Cara do A Fábio. frase que eu falo pra você é: quem nunca? Quem nunca? Então pensa assim. Tinha uma amiga minha que ela falava, não ganhei essa silhueta comendo alface. Não, nem a pau. nem a pau. Nunca. São grave, ou a terem uma troca de biota microbiana.
passaram de biota microbiana de novo, né? Biota De biota intestinal. intestinal, de microbiota intestinal.